Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina obrigatória Matemática Aplicada à Economia, disciplina oferecida pelo Departamento de Economia da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, na Universidade de São Paulo. Eu sou o professor Ricardo Luiz Chaves Feijó. Como sempre, em algum ponto desta videoaula, indicarei um exercício extraído do livro do Chianchi, que deverá ser respondido e encaminhado por e-mail no prazo de uma semana. Vamos à aula? Muito bem, hoje continuamos nesta videoaula o nosso tema de equações simultâneas, de equações dinâmicas simultâneas. Agora partiremos para uma aplicação nos modelos dinâmicos de insumo-produto. Talvez vocês já tenham aprendido no curso de teoria a matriz de insumo-produto estática. Agora vejamos uma abordagem dinâmica. Em uma economia com muitas indústrias, pergunta-se quanto se deve produzir em cada indústria, de modo que os requisitos de insumos de todas elas, inclusive o requisito de insumo da própria indústria em questão, pelo que ela produz, e o requisito de insumo demandado por todas as demais indústrias da economia, tá certo? De forma a atender esses requisitos de insumos e a demanda final pelos consumidores, a demanda por este produto específico. Então, o quanto que se deve produzir para atender todos os requisitos de insumo e a respectiva demanda final. No contexto estático, que talvez vocês já tenham trabalhado, resolve-se um sistema de equações simultâneas e determina-se o nível de equilíbrio de produção de todas as indústrias, o vetor de equilíbrio para as indústrias do modelo. Agora faremos algumas considerações adicionais para tornar o sistema de insumo-produto dinâmico. Então, vamos trabalhar com o modelo dinâmico de insumo-produto. Bom, então vamos identificar um sistema de equações dinâmicas para tratar deste problema econômico. Sendo assim, suponha que existam N indústrias numa economia. Vamos representar o produto da jésima indústria no período T por X subíndice J subíndice T. O primeiro subíndice, o J, indica a indústria, a jésima indústria, e o T é o período discreto em questão. Então, comecemos pela representação discreta. Então, cada indústria, considerada no modelo das N indústrias, cada qual oferece um produto específico a ela, um produto distinto, tá? Que é demandado pelo consumidor final. A demanda pelo consumidor final é DJ, D de demanda do consumidor final, J é o produto específico da indústria J. E também tem os produtos, né, que são oferecidos por cada indústria. Então, na indústria 1, eu vou indicar o produto da indústria 1 no período T, no intervalo T, como sendo X1T. Tá? Suponha que nós temos um modelo bem simples, apenas com duas indústrias, depois a gente estende para N indústrias. Né? Então, para a segunda indústria, eu tenho um produto X2, que é produzido e ofertado no período T. Tá? Para o produto 1, eu tenho a demanda D1, para o produto 2, a demanda D2 do consumidor final. Vou trabalhar, portanto, com um sistema aberto, com apenas estas duas indústrias. Se quisermos tratar um modelo com N indústria, a gente apenas expande a dimensão da matriz, já que daremos a seguir um tratamento matricial para esse problema. Ok? Vamos introduzir os coeficientes técnicos. Então, o valor em reais, tá, da iésima mercadoria requerida na produção do valor de R$1 da jésima mercadoria, a gente representa pelo coeficiente técnico de Leontief, que vocês já viram em outro curso, seguramente, que é o A subíndice I subíndice J. Tá? Então, o I diz respeito ao insumo e o J é o produto final. Então, para produzir J, o valor R$1, tá certo? Do produto final, é necessário tantos reais, ou provavelmente uma fração de real, né, da mercadoria I, que seria um insumo na produção da mercadoria J. Um dos insumos. Né? A gente supõe que a mercadoria utilize vários insumos em sua produção. Vamos introduzir um modelo
que é formado a partir da hipótese de defasagem de tempo na produção. Então, mantemos um sistema aberto com duas indústrias e vamos equacionar o produto da indústria 1 da seguinte forma. X1 é igual a A11 X1 mais A12 X2 mais D1. Essa é a equação 36. O que está dizendo aí? Então está dizendo que o produto da indústria 1, o bem 1, é utilizado como insumo na própria indústria, o A11, né? O quanto do 1 eu preciso na produção de 1, porque vamos supor que seja produção de tecidos, né? E uma parte desses tecidos é utilizado na própria produção de tecidos. Ou, bom, aí não ficou muito claro, né? Mas a produção, por exemplo, de grãos de milho. Uma parte desses grãos de milhos é feita para fazer pipoca, outra parte desses grãos de milhos é insumo na própria indústria, no caso a agricultura, né? Produtora de grão de milho. Tá? Então esse A11 é o produto 1 empregado como insumo na própria produção desse mesmo produto 1. Então A1, X1, mais A12, X2, então o produto 1 como insumo da indústria 2, A12, X2, a quantidade produzida na indústria 2, mais a demanda final pelo produto 1. Então o produto 1 tem que atender a demanda pelas indústrias, inclusive por ela própria, e também a demanda final. Tá? Ou seja, de acordo com essa equação 36, né, o produto da indústria 1 é consumido em parte pela própria indústria em questão, dado o coeficiente técnico A1, e em parte pela indústria 2, que o emprega como insumo em sua produção, numa quantidade que depende do coeficiente técnico A12. Né? E o produto dessa indústria também tem que ser o suficiente para atender os consumidores finais que demandam D1. Então temos a equação 36. Agora, nós vamos voltar à equação 36 e vamos introduzir uma hipótese adicional, que é uma defasagem de tempo na produção. Tá? Então, dada a demanda total da mercadoria, 1 em questão, no período T, tá? No intervalo T, tá? Dado o uso dessa mercadoria nesse intervalo, na produção dela mesma, na produção da mercadoria associada à indústria 2, tá? Vamos introduzir a produção como sendo ofertada, tá? No período seguinte, no período T mais 1. Então, do lado esquerdo, ao invés de colocar X1T, eu coloco X1T mais 1. É porque, assim, ele observa a demanda pelo produto em questão, como insumo em todas as indústrias e como demanda final, e resolve produzir para atender essa demanda. Ele vai produzir exatamente igual à demanda total. Só que a produção, uma vez tomada a decisão de produzir, ela só vai estar disponível no período seguinte, porque a produção, como ensinou o grande mestre Karl Menger, né, do curso de História do Pensamento Econômico, a produção, ela demanda tempo. Tá? Então eu vou enriquecer o modelo, torná-lo mais realista, colocando do lado da oferta, tá certo? X1, T mais 1, porque a oferta estará disponível no período T mais 1. E se a demanda se mantiver igual, a oferta é igual à demanda. E essa igualdade da equação 37 é obedecida. Tá? Então, essa hipótese, ela aparece dada a defasagem de tempo na produção. Tá? No nosso modelo, como vimos, temos duas indústrias, tá? Com duas mercadorias distintas, e sendo que uma indústria também produz o insumo da outra indústria, o insumo da sua própria indústria, mas também uma parte do insumo da outra indústria. E depende também da produção da outra indústria como complemento ao insumo de sua própria indústria. Tá? Então, com base nesse modelo na consideração de duas indústrias, tá? Vamos ter um sistema de equações a diferença simultâneo, um sistema desse para cada indústria. Tá? Essa é a versão do modelo insumo-produto dinâmica, no caso simplificado de duas indústrias. Para a gente ter um tratamento facilitado, a gente confere uma notação matricial. Então a gente pega aquela mesma equação, a equação 37, escreve para a indústria 1, portanto x1t mais 1 é igual a A1, x1t mais A12, x2t mais D1t, e também escreve para a indústria 2, então x2t mais 1 é igual a A21, x1t mais A22, x2t mais dt2t. Então você tem um sistema com duas equações e vamos fazer o tratamento matricial escrevendo x de t mais 1, de x de t mais 1 é matriz agora, menos a matriz A, x de t é matriz, é igual a dt. Tá? Então a matriz x de t mais 1 é
é um vetor com duas entradas, x1 de t mais 1 e x2 de t mais 1. Então são os dois primeiros membros das duas equações. Estou só entabulando na forma de um vetor. Tá? Bom, então se xt mais 1 é isso, então xt é simplesmente x1t, x2t. Tá? O A são os coeficientes das duas equações. Tá? Então A é a chamada matriz dos coeficientes. Então A1, A12, A21, A22. E dt é a matriz dos termos. Né? Tem um termo associado à primeira equação, que é D1t, a demanda pelo bem 1. Tem um termo associado à segunda equação, que é D2t, a demanda pela indústria 2. Então eu vou dispô-los na forma de um vetor e poder escrever a equação vetorial dessa forma. X de t mais 1 menos ax de t igual a dt. Nesse ponto da aula, eu já vou indicar a questão, tá? Que eu quero que vocês resolvam e encaminhem no prazo máximo de uma semana. Trata-se da questão da página 585, do bloco de exercícios 19.3. Eu quero que vocês resolvam a questão 4. Tá? Exercício 4. Ok? Bom trabalho. Ok. Lembre-se que na sessão da aula, da videoaula anterior, a gente escreveu, para o caso discreto, a equação IU mais CANI igual a D. Agora, nessa equação, a nossa equação é x de t mais 1 menos ax de t é igual a dt. Isso que aparecia no slide anterior. Tá? Então, note as analogias entre essas duas equações. Né? Anteriormente, o primeiro termo vinha pré-multiplicado pela matriz de identidade I, agora não aparece explicitamente a matriz de identidade I, mas isso não tem importância, porque I vezes uma matriz é a própria matriz. Né? Isso não faz diferença. Agora, o vetor de demanda final é função do tempo, tá? Porque a gente pode imaginar que a demanda final se altere de um período a outro, ela é a função do período, do tempo discreto. Tá? Mas eu posso supor que esse vetor tenha entradas constantes, que não se altera de período a período, tá certo? Se não for vetor de entradas constantes, eu vou modificar o método. Tá? A solução particular, o equilíbrio intertemporal muda, né, de acordo com a característica do termo, isso nós já vimos em outros contextos. Tá? Então, esse é o tratamento matricial do problema da matriz insumo-produto dinâmica. Muito bem, vamos agora a um exemplo. Tá? Então, o exemplo é o seguinte. Seja um vetor de demanda final do tipo exponencial. Tá? dt é igual a ΔT e ΔT. Então, estou supondo que é a mesma demanda para o produto 1 e para o produto 2, ou seja, as duas indústrias deparam-se exatamente com a mesma demanda. Então, se eu posso escrever o vetor de demanda assim, eu posso colocar o ΔT em evidência, né? Delta é um escalar positivo, então fica o vetor 1, 1, tá? ΔT. Tá? E aqui está o sistema de equações, representado por x de t mais 1 menos ax de t igual a dt. Vamos começar pela solução particular, depois a gente vê a solução geral da homogênea, ou seja, as funções complementares. Tá? Muito bem, para encontrar as soluções particulares, vamos observar esse termo, esse vetor dos termos, né, das demandas finais. Então a gente sabe que as soluções, elas são da forma, elas são parecidas com o tipo da função termo. Né? Então, como a função termo é um ΔT, então a gente supõe que x1 de t e x2 de t é um ΔT. No x1 de t eu pré-multiplico por beta1, que é específico do x1, e no x2 de t eu pré-multiplico por beta2. Então fica x1 de t, beta1, delta elevado a t, x2 de t é igual a beta2, delta elevado a t, e naturalmente beta1 e beta2 são coeficientes indeterminados. Muito bem, como o vetor termo é do tipo delta elevado a t, né, para as duas equações, então a gente supõe uma solução tentativa candidata da forma x de t é igual a beta1 gama elevado a t e beta2 gama elevado a t. Tá? Não precisa necessariamente o beta1 ser igual a beta2, porque são duas indústrias distintas, certo? Embora tenham a mesma demanda final, note que a demanda final é a mesma, mas a demanda do produto de cada indústria em termos de insumo, como insumo dela mesma e o insumo da outra indústria, pode ser diferente. Então a produção não é igual, embora a demanda final seja a mesma para as duas. Né? Então vamos supor a produção da primeira indústria beta1 delta elevado a t, da segunda indústria beta2 delta elevado a t. Portanto, esse é o x de t, esse vetor com as duas entradas.
Posso colocar delta elevado a t em evidência, então x de t é o vetor beta 1, beta 2, delta elevado a t. Portanto, x de t mais 1 seria beta 1, delta elevado a t mais 1, beta 2 vezes delta elevado a t mais 1. Ok? Eu posso colocar o delta t em evidência, então fica beta 1 delta, beta 2 delta, como entrada do vetor, coluna, e o delta elevado a t em evidência. E agora eu vou fazer uma matriz pré-multiplicativa conveniente, só por questão de elegância, e para manter apenas beta 1 e beta 2 como vetor, então eu coloco a matriz delta 0, 0 delta, beta 1, beta 2. É claro que o produto dessas matrizes dá simplesmente beta 1 delta na primeira entrada, beta 2 delta na segunda entrada, um simples vetor coluna, mas eu escrevo assim, né, para isolar apenas beta 1 e beta 2 como vetor coluna, então fica delta 0, 0, 0 delta, essa matriz quadrática, vezes o vetor coluna, vezes o delta t. Tá? Simplesmente essa matriz delta 0, 0 delta é uma matriz pré-multiplicativa conveniente. Muito bem, agora vamos substituir essas matrizes do exercício na equação, né, do modelo dinâmico, em suma produto, que é x de t mais 1 menos a x de t igual a dt. Né? Então, o x de t mais 1 aparece, é esse delta 0, 0 delta, beta 1, beta 2, delta t. Esse é o x de t mais 1. Menos a matriz A, que é a matriz dos coeficientes, A1, A12, A21, A22, e o xt, que é o vetor beta 1, beta 2, vezes delta elevado a t. É igual, aí você põe agora o vetor associado aos termos, né, que são as demandas finais. Então, o vetor 1, 1, delta t. A gente trabalha com a hipótese de que delta é diferente de zero, delta t é diferente de zero. Posso cancelá-lo na equação matricial. Vou também colocar o vetor beta 1, beta 2 em evidência. E as duas matrizes eu somo termo a termo, no caso eu subtraio porque tem um sinal menos. Né? Então fica delta menos A1, menos A21, pelo sinal menos A12 e delta menos A22. Então, essa matriz vezes o vetor beta 1, beta 2 é o vetor com entradas de 1, vetor 1, 1. Bom, então para calcular o beta 1 e beta 2, temos que inverter essa matriz, né? Suponha que a matriz delta menos A1, menos A12, menos A21, delta menos A22 seja uma matriz invertível, para a gente calcular o vetor beta 1, beta 2, saber o valor de cada beta, portanto, de cada uma das soluções. Vamos aplicar a regra de Cramer. Suponho calculado o determinante dessa matriz que pré-multiplica, né, a matriz dos betas, certo? Esse determinante simplesmente é o produto cruzado, né? Então é delta menos A1, delta menos A22, depois A21 vezes A12, ou A12 vezes A21, menos com menos, né, dá mais, como é diagonal secundária, aparece o sinal menos. Então esse é o valor de delta. Então, delta é delta minúsculo menos A1 vezes delta minúsculo menos A22, menos A12 vezes A21. E o termo de cima é aquele termo obtido pela regra de Cramer. Então, como se trata de B1, então eu cancelo a primeira coluna, a primeira linha, aparece esse delta menos A22, né? Depois eu cancelo a primeira coluna, a segunda linha, aparece esse menos A12, como a posição é ímpar, fica com o sinal trocado, então fica esse mais 1, 2, né? Que você sabe, né? E para o beta 2 é a mesma coisa, né? No caso eu estou cancelando a primeira coluna e a primeira linha, tem esse delta menos... Não, perdão. Eu estou cancelando a segunda coluna, a segunda linha, tem esse delta menos A1. Depois eu cancelo a primeira linha e a segunda coluna, sobra esse A menos A21, mas com sinal trocado, porque eu estou numa posição ímpar, né? Fica esse mais A21. Aquilo que vocês aprendem em curso de cálculo matricial. Né? Então, esse é o valor de beta 1 pela regra de Cramer, cálculo de determinante. Né? Esse é a regra, o beta 1, aquele lá é o beta 2. Tá? Então, é só introduzir o beta 1 e o beta 2 na solução tentativa, né? E temos a solução particular. Ok? Muito bem, agora vamos para as soluções gerais da homogênea associada, né, as funções complementares. Né? Então, da equação original do sistema dinâmico x de t mais 1 menos a x de t igual a dt, eu tenho a equação matriz de suma ou produto dinâmica x de t mais 1 menos a de x de t igual a zero. Né? Porque aqui são as funções complementares, é a homogênea associada. Ok? Como é que agora a gente precisa ver quais são as
as raízes características. A gente precisa chegar à equação característica do sistema. Tá? Para tanto, a gente evita as soluções triviais, ou seja, a gente força o determinante da matriz coeficiente a se anular. Né? Então, a matriz coeficiente desse sistema, né, supondo, né, que a solução da homogênea é um coeficiente B, né, B é a base, né, B é a raiz característica, né, tá certo? B elevado a t, depois você cancela o B elevado a t, porque você põe em evidência, porque trata-se de uma equação homogênea, então no x de t mais 1 aparece só o BI, né? Então ali foi cancelado no x de t, então fica BI menos A. Então essa é a matriz cujo determinante se anula. Então BI menos A a gente fica, como a identidade, fica B menos A1, menos A12, depois fica menos A21, pelo sinal menos antes do A, e B menos A22. Então esse determinante tem que ser zero, a partir daí a gente encontra as raízes características. Veja, são duas equações de primeira ordem, mas tem duas variáveis. Tá? Então, você tem duas condições iniciais, uma para cada variável, tem que ter duas raízes características, B1 e B2, e de fato, né, a equação que sai do determinante igual a zero é uma equação de segundo grau. Portanto, tem duas raízes, que podem ser distintas, reais, distintas ou não, ou raízes complexas. Ok? Agora, nós vamos introduzir uma outra hipótese para gerar um modelo idêntico, mas com base numa outra hipótese, que é a hipótese do excesso de demanda e o ajuste da produção em relação ao excesso de demanda. Tá? Então, a ideia é o seguinte, olha, o excesso de demanda de cada produto induz um incremento igual de produção. Tá? Então, no intervalo T, eu tenho um excesso de demanda, que é aquilo que é produzido menos o que é demandado em T. Então, em relação à indústria A1, produto 1, A1, x1 de T, mais A12, x2 de T, é a demanda desse produto como insumo, mais D1 de T, que é a demanda final, então aqui é a demanda total, esses três primeiros termos, menos a oferta é o excesso de demanda. Ok? Então, os três primeiros termos representam a demanda nesse intervalo, o último termo, x1 de t, representa a oferta nesse mesmo intervalo de tempo, então a diferença entre os dois é o excesso de demanda. A gente supõe que ocorre um ajuste de produção igual a esse excesso de demanda, ou seja, delta x1 de t, ou seja, x1 de t mais 1, a produção no período seguinte, menos x1 de t, o quanto vai variar a produção, é igual a esse excesso de demanda. Tá? Então a gente coloca delta x1 de t é igual à equação lá em cima, né? A1 x de 1 de t mais A12 x de 2 de t, mais D1t menos x1 de t é igual a delta x1 de t. E olhando a expressão do delta x, então a gente percebe que o menos x1 de t se cancela, porque aparece nos dois membros, tá? Então, do delta sobra apenas x1 de t mais 1. Então, x1 de t é igual a A11 x1 de t mais A12 x2 de t mais D1, que é a mesma equação 37. Tá? A equação 37, qual que era a hipótese? É que ele olha a demanda hoje e aí dá uma ordem de produção. Vou produzir igual está sendo demandado hoje, mas a produção só vai estar disponível no período seguinte. Né? Se a demanda tiver uma variação de um período para o outro, de um intervalo para o outro, então não vai ter a igualdade de oferta e demanda no período seguinte. Ele imaginou que tivesse, porque imaginou que a demanda permaneceria constante. Se ela variar, não vai ter. Aqui é a mesma equação dessa hipótese, mas desse modelo, mas com base numa outra hipótese. É uma hipótese de que há um ajuste de produção, tá? Que é igual ao excesso de demanda observado no período hoje. Tá? Eu não estou supondo que em cada período oferta igual a demanda. Eu estou supondo que haja possibilidade de excessos de demanda em cada período e que há um processo de ajuste, tá? Onde se varia a produção para atender o excesso de demanda. Você se imagina que no período seguinte não haverá excesso de demanda, mas se a demanda estiver variando, permanece esse excesso, tá certo? E aí a ideia é que ao longo do tempo esse excesso possa ser eliminado, tá? Por essa estratégia. Mas note que as duas hipóteses levam ao mesmo modelo. Às vezes ocorre isso na teoria econômica. Você tem o mesmo modelo com duas hipóteses, com duas histórias diferentes que fundamentam as equações do modelo. Tá? Isso para o caso de tempo discreto, e a gente pode naturalmente migrar para o tempo contínuo. No tempo contínuo,
A gente não tem mais os subíndices, né, que a gente emprega no tempo discreto, esse subíndice I, que se refere à indústria, e o T, que se refere ao período. A gente só precisa se referir à indústria, né, então é XI, subíndice só indica a indústria, e o período agora não é período, é o tempo contínuo, então é XI em função de T. O tempo agora surge como argumento da função. E no lugar da diferença do delta x e t, a gente trabalha com a derivada temporal, né? Então seria x i' de t, né? Porque a caso contínuo as diferenças se tornam derivadas. E a hipótese do modelo de ajuste de produção, que nós acabamos de ver para o caso contínuo, fica x1' de t é igual a 1 x de 1 de t, mais a12 x2 de t, mais d1 de t, menos x1 de t. Ou seja, a variação, no caso a derivada, é o excesso de demanda. Tá certo? Para a indústria 1 e para a indústria 2, subíndice 2. Então, x2' de t é igual a A21, x de 2t, mais A22, x de 2t, mais D2, porque a indústria 2 é o bem 2, então a demanda final por ele, D2t, menos x2 de t. Tá? Ok? Então, agora, eu tenho não a produção ajustada período a período, mas eu tenho um ajuste contínuo. Né? Eu tenho uma taxa de fluxo de produção por unidade de tempo, dia, mês, né? Que varia continuamente. Tá? No instante t igual a t0, eu posso supor que a produção é xi de t0. Tá? Okay? A demanda final, a gente imagina a demanda final por mês, tá? Em t0, di de t0. Tá? Do lado esquerdo da equação, tem-se o excesso de demanda por mês em t0. Tá? Embora seja contínua, mas eu estou projetando o excesso de demanda por um período. Né? A variável t está variando continuamente, mas a ideia do excesso de demanda, eu estou fixando um período. Então, período arbitrário, né? Demanda por mês entre aspas, né? Em T0, tá certo? Do lado esquerdo da equação tem a taxa de ajuste da produção mensal, entre aspas, né? Exigido pelo excesso de demanda em T0, tá certo? Então, é assim que a gente adapta esse modelo para o caso da variável contínua. Esse ajuste, tá, visa erradicar o excesso de demanda num certo prazo, que eu chamei de mês entre aspas, pode ser qualquer prazo. Tá? E a ideia é de que se alcance esse equilíbrio. Tá? O ajuste pelo excesso de demanda permanece como um processo inalterado, a gente supõe esse processo inalterado, tá? Está sendo feito esse ajuste na hipótese de que, por mais que esse excesso de demanda se varia com o tempo, tá? Há um ajuste de produção induzido, né? E é um processo do tipo a caça do gato ao rato. Tá? O rato é o excesso de demanda observado em cada instante e a ideia é que fazendo esses ajustes, esse excesso tende a desaparecer. Tá? Então a trajetória de produção de xi é a história dessa caçada. Se a solução dessa equação diferencial for convergente, o gato, né, o ajuste de produção, alcança o rato, que é o excesso de demanda. Então a gente imagina que esse excesso de demanda ele é eliminado, a produção tende a atender esse excesso de demanda quando o tempo tende a infinito, num horizonte de tempo infinito. Tá? Vamos agora formalizar o modelo para o caso contínuo, né? E vamos escrever o sistema de equações associadas, que é esse sistema 38, né? Que é a versão contínua. Então fica I x' mais I menos A x igual a T. Tá? Ok? O x', esse vetor é simplesmente x1' de t, x2' de t. O x é x1t, x2 de t. A é a matriz dos coeficientes, A1, 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 A12, A21, A22. E o D é o vetor das demandas finais, D1 de t, D2 de t. Essa é a equação 38. Equação na forma matricial desse sistema de tempo contínuo. Ok, vamos obter as funções complementares? Vamos empregar o mesmo método visto para o caso, já visto para o caso discreto. Vamos aplicar no caso contínuo. Tá? E as raízes características, elas sairão de uma equação característica que surge na hipótese, né, que o determinante é nulo, para evitar soluções triviais que simplesmente anula, né, a função complementar. Como a gente não quer anular a função complementar, a gente supõe soluções não triviais, portanto, o determinante da matriz envolvendo os coeficientes, né,
tá? Nessa expressão RI mais I menos A, esse determinante é igual a zero. Tá? A partir daí você tem uma equação que envolve, uma equação de segundo grau, que envolve as características, que depende dos coeficientes técnicos, e aí chega-se às soluções gerais da solução homogênea. Tá? E as soluções particulares vai depender do termo, né? Do vetor D1 de T e D2 de T. Tá? O método de solução das particulares depende do vetor associado. Agora vamos ao exercício para trabalhar com a solução particular. Temos, portanto, que supor um certo vetor de demanda final. Nesse caso, o vetor de demanda final, para o modelo com ajuste de produção no caso contínuo, é esse aqui, D igual lambda 1, E elevado a ρ de T, lambda 2, E elevado a ρ de T. Lambda 1 é diferente de lambda 2 porque são duas indústrias. Né? Os lambdas is e os ρ, e o ρ é o mesmo, supõe o mesmo para as duas indústrias, que são duas constantes. Tá? Vamos ver a solução particular do correspondente modelo dinâmico. Então, o modelo dinâmico seria ix' de t mais i menos ax de t é igual a d. Vejamos a solução particular. Bom, vamos aplicar o método dos coeficientes indeterminados. Então, a gente supõe que a solução tenha o mesmo formato do termo, né, o mesmo tipo de função. Então, xi de t é igual a beta-i e elevado a ρ de t, porque o e elevado a ρ de t aparece nos termos constantes das demandas finais. Então, a gente supõe esse xi, portanto, xi', a derivada, né, deriva ali o ρ, que é derivada em relação a t, né, e elevado a ρt é derivado, né, que dá, o ρ passa para frente, né, ρ, e elevado a ρt, põe ele na frente, ficou o beta-i, que aparece na expressão, e elevado a ρt. ρ de t, vezes t. Né? Então, vamos tratar isso na notação matricial. Então, x é beta1, beta2 elevado a ρt. Então, x1 e x2 na notação, compactados na notação matricial. Depois, o x1' e x2' também compactado na notação matricial. Eu ponho o ρ em evidência, está pré-multiplicando a matriz vetor beta1, beta2. E eu pós-multiplico isso, e elevado a ρt também está em evidência. Certo? Agora eu vou dar, para dar uma elegância, né, nesse tratamento, no lugar de ρ, eu ponho ρ0, 0 ρ. Né, isso dá a mesma coisa que pré-multiplicar por ρ, né, ou essa matriz aí, ρ0, 0 ρ, dá o mesmo efeito que só o ρ pré-multiplicando. Né, só para ficar mais elegante. Tá? Vou substituir na equação do modelo, tá, nessa equação ix' mais i menos ax igual a d. Eu vou substituir nessa equação e já vou cancelar o e elevado a ρt, né, que isso é diferente de zero, né, obviamente, porque a base é no natural. E aí eu chego na equação ρ0, 0 ρ, beta1, beta2, né, mais aí 1 menos a, né, fica 1 menos a1, menos a12, menos a21, 1 menos a22, beta1, beta2, é igual à matriz associada aos termos, mas como eu cancelei E ρ de t, fica só lambda 1 e lambda 2. Tenho que desenvolver isso. Então, eu vou pôr o beta 1 e beta 2, esse vetor em evidência. Aí, as duas matrizes pré-multiplicadoras, eu somo termo a termo, então fica ρ mais 1 menos a1, menos a12, menos a21, ρ mais 1 menos a22. Tá? Então, essa matriz vezes o vetor beta 1, beta 2 é o vetor lambda 1, lambda 2. Para calcular beta 1 e beta 2, eu suponho que essa matriz que pré-multiplica seja invertível, tá? E vou calcular o valor de beta 1 e beta 2 pela regra de Cramer, é a mesma coisa. Né? Então, eu faço aquela técnica de Cramer de cortar as correspondentes colunas e linhas e ver o termo a entrada que sobra. Se tiver a posição com soma de coordenadas ímpares, inverte o sinal. Tá? Depois eu vou multiplicar isso por lambda 1, lambda 2, então eu tenho essa solução. Né? O beta 1 é lambda 1 vezes, abre aspas, perdão, abre parênteses, né? Ρ mais 1 menos A22, fecha parênteses, tá certo? Mais lambda 2 A12 dividido por delta, e o beta 2, onde delta é determinante, né? Então, delta você multiplica ρ mais 1 menos A1 com ρ mais 1 menos A22, né? Depois multiplica A1, A21, menos com menos dá mais com menos, então aparece o sinal menos na frente. Né? Então, beta 2 é lambda 2
abre parênteses, né, ρ mais 1 menos A1, fecha parênteses, mais lambda 1 A21, dividido por esse delta. Então, eu sei o beta 1, beta 2, então vou substituir na solução experimental. Então, o x de 1 é essa expressão, né, que multiplica e elevado a ρt, e o x de 2 é a correspondente expressão para beta 2, né, que multiplica e elevado a ρ de t. É isso.